hoje o dia vai ser incrível. A mãe e o sucesso profissional. Por que é tão incrível esse assunto? Porque nem todo mundo é mãe, mas todo mundo tem uma mãe. E o ponto-chave para o sucesso profissional está nessa maternidade. Como eu comentei, é um assunto que nem toda mulher está preparada. Porque vai acessar o íntimo, vai acessar aquelas coisas que talvez ela não queira acessar. Então não é um assunto para todo mundo. Mas eu espero que em algum momento todas as mulheres se encorajem para encarar esse sucesso frente a frente e fazer as pazes com o sucesso. Então, para a gente começar, eu quero fazer uma pergunta. O que é o sucesso para você? Aqui já traz muita informação. O que é o sucesso para você? Cada uma de nós vai carregar uma resposta sobre o sucesso. Mas será que isso que você tem como resposta é realmente o que é o sucesso para você? Ou é o que você aprendeu que deveria ser um sucesso? Eu vou deixar essa pulguinha aí com vocês para vocês irem refletindo e vamos iniciar com a mãe e o sucesso profissional. Por que que eu falei que a chave do sucesso está nessa maternidade, está nessa mãe? Por quê? Com a nossa mãe, nós aprendemos inúmeras coisas, inclusive a como olhar para a vida, inclusive qual é o significado da vida, inclusive a nossa autoestima. E quem me acompanha aqui sabe o papel fundamental que a autoestima tem no sucesso profissional e no sucesso financeiro. Então vamos começar justamente aqui com a autoestima. Como é que tá a sua autoestima? Não estou falando sobre você se olhar no espelho e se sentir linda e maravilhosa. Eu estou falando sobre a real autoestima. Qual é o seu valor? Você consegue bancar quem você é? Ou você tem medo de desagradar? Ou você aceita pouco? Isso aqui é a autoestima. É o valor que você se dá. O quanto você consegue bancar o seu valor. Agora eu te pergunto mais uma vez. Como é que está a sua autoestima? E para vocês que são mães, vocês também vão ensinar o sucesso para o filho de vocês. Vocês é quem estão construindo a visão de vida que eles vão carregar. É vocês que estão construindo a autoestima desse filho. Então, como é que você está auxiliando o seu filho a crescer com sucesso, a ser um sucesso, a ir atrás do sucesso? São várias perguntas, né? Mas tudo isso tem um único ponto inicial, que é a sua mãe. Vocês já perceberam no quanto uma mulher precisa mudar, o quanto o seu corpo muda, se desenvolve para que ela possa gerar um filho? Vocês já perceberam que uma coisinha que poderia sair errado, esse filho não nasceria, você não teria nascido? Ou seja, o primeiro grande sucesso de uma mulher que se tornou mãe é o seu filho. Mas e você? Você permite que a sua mãe tenha sucesso com você? Quando eu falo da sua relação com a sua mãe, eu não estou falando a respeito de Adriele, a minha relação com a minha mãe é ótima, eu já perdoei ela é minha melhor amiga, eu vejo ela como uma mulher guerreira. Não é. Inclusive, se você me fala isso, eu já consigo entender o porquê que você não está conseguindo ter sucesso na sua vida. Se você acredita que você precisa perdoar a sua mãe por alguma coisa, volte 2 casas, porque você não aprendeu nada. Se você acredita que essa mulher é uma mulher guerreira, calma.
Isso já mostra o porquê que o teu sucesso é tão pesado, é tão difícil. Porquê que você se doa, se sobrecarrega e esse reconhecimento nunca vem. Então eu quero que você agora, inicialmente, comece a criar a sua visão sobre a sua mãe. Quem é a sua mãe para você? Como é que você enxerga? Se você fosse descrever a sua mãe para mim, como você a descreveria? O modo como você descreve a sua mãe já diz muito sobre você. Já diz muito sobre o que você aprendeu sobre o sucesso, sobre a vida, sobre a sua autoestima. Então, se você está em busca do seu sucesso profissional, se você percebe que você está fazendo de tudo, trabalhando, se doando, se sobrecarregando e esse sucesso não chega, eu te convido, então, a fazer essa pausa e olhar lá para o ponto inicial, que é a sua mãe. Se você olha para sua mãe e enxerga nela essa mulher guerreira, eu já sei que o teu sucesso ele vai ser pesado. Eu já sei que você é uma mulher que se doa demais e recebe pouco. Eu já sei que você batalha e não recebe nada. Por quê? O que te faz olhar para sua mãe e dizer que ela é uma mulher guerreira? Talvez o que ela sofreu com o seu pai, talvez o que ela precisou fazer para que você estivesse aqui, talvez pelas batalhas que ela teve que lutar. O que ela te ensinou então? Que a vida é uma batalha, que uma vida é guerra. Ou seja, se você está indo atrás do seu sucesso, você já internalizou que você precisa vestir uma armadura e lutar uma luta diária para que isso aconteça. Mas eu já te adianto que não vai acontecer. E eu falo isso no lugar de mulher que também já acreditou que precisava ser assim. Eu também já fui essa mulher que vestiu a armadura, que falava que não precisava de homem nenhum e que ia se virar sozinha. Me virei sozinha? Me virei. Mas adoeci? Não consegui ter um relacionamento saudável? Não conseguia pedir ajuda? Estava sobrecarregada. Aí eu te pergunto, isso é sucesso? O sucesso real, ele não pesa. O sucesso real, ele não te adoece. O sucesso real, ele te traz leveza, ele te traz liberdade, ele te traz saúde, ele te traz oportunidades. Então, voltamos novamente para aquele lugar aonde você aprendeu essa visão que você está carregando. Eu atendo mulheres que são mães e mulheres que não são mães. E tem uma pergunta assim, ó, crucial que eu faço quando eu vou atender essas mulheres para que eu possa entender aonde está o maior ponto de dor dela que está impactando no sucesso. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Antes de responder e continuar essa história, eu quero que vocês me digam. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? 100% das mulheres que são mães me respondem que a pessoa mais importante da vida delas é o filho ou os filhos. Aquelas mulheres que não são mães, boa parte respondem que a pessoa mais importante da vida delas é a mãe. Então vamos lá. Você que é mãe e diz que o seu filho é a coisa mais importante da sua vida, você já está me dizendo que você assinou o teu atestado de fracasso. Porque o seu filho não é a coisa mais importante da sua vida. Por quê? O que vai acontecer com você quando esse filho crescer e resolver assumir a própria vida? Você vai ser aquela mãe que vai conseguir lidar com isso e vai deixar ele viver a vida dele? Ou vai ser aquela mãe que vai implicar com cada namorada que ele encontra? Você vai ser aquela mãe que todo final de semana vai cobrar da filha que tem que passar o final de semana lá? Você vai ser aquela mãe que vai estar o tempo todo reclamando que o filho é ingrato, que você fez de tudo, se deixou de lado, se sobrecarregou em trabalho, em cuidar dele e agora ele tá ali distante, faz uma semana que não te manda mensagem? Se o seu filho é a coisa mais importante da sua vida, quando que você vai ser importante? Pois é.
Provavelmente, se você tem a ideia que o seu filho é a coisa mais importante da sua vida, você está se deixando de lado. E então você vai cobrar de uma outra pessoa, que essa outra pessoa faça você se sentir importante. Porque você não está sendo importante nem para você mesma. Então você vai querer que uma outra pessoa faça por você aquilo que você nem mesmo está fazendo. O que isso tem a ver com o sucesso? Prioridade. Se você não está sendo prioridade para você mesma, como você acredita que você vai encontrar um sucesso? Outras coisas vão se tornar prioridades. E perceba, eu não estou falando que os seus filhos não são importantes. Eu não estou falando que você tem que deixar os seus filhos de lado. O que eu quero que você entenda é, se você adoece, o que acontece com o seu filho? Se você adoece e não pode mais trabalhar, o que vai acontecer com o seu filho? Então você ser prioridade não é pecado, não é crime, não é egoísmo, é amor próprio. Inclusive, é demonstração de amor pelo seu filho. Porque olha que incongruente. Meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Mas quando ele precisa de um pouco de atenção, um pouco de paciência, eu não consigo dar. Eu tô tão cansada, tão sobrecarregada, que eu explodo com ele com coisas pequenas. Meu filho é a coisa mais importante da minha vida, mas quando eu preciso sentar e brincar com ele, quando eu preciso dar uma orientação para ele, eu não consigo. Eu não consigo porque eu tô sobrecarregada. Eu não consigo porque eu tô adoecida. Eu não consigo porque eu não posso parar. Mas o meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Olha como é incongruente isso. Então, para que você possa dar o seu melhor para o seu filho, você precisa estar bem. Você precisa se cuidar primeiro. Se você não se cuida, quem é que vai fazer isso por você? Se você adoece, quem é que vai cuidar do seu filho? Então, olhe para você como prioridade. Cuide de você para que você possa cuidar do seu filho. Dê o seu melhor para você, para que você possa dar o seu melhor para o seu filho. E perceba, mulher e mãe, elas não se separam. Essas duas personalidades, elas existem dentro de você e elas precisam coexistir. Uma alimenta a outra. Quando a mulher tá bem, ela consegue ter energia para ser mãe. Quando a mulher sente prazer na vida, a maternidade não se torna um peso. Quando a mulher consegue se cuidar, dar o seu melhor para si, ela consegue cuidar melhor do filho. Ela consegue entender o melhor para dar para esse filho. Então, uma alimenta a outra. E quando essa mãe olha para esse filho e se sente em paz com a maternidade, ela tem energia para gastar novamente com ela. Então, você é sempre o ponto principal. Porque se você não se cuida, você não consegue cuidar de todo o resto. Se você não dá conta nem de você mesma, como é que você quer dar conta de um filho, de uma carreira profissional de sucesso, de dinheiro? Então perceba, você é a pessoa mais importante da sua vida. E quando você se trata bem, você consegue passar isso para o seu filho. O seu sucesso profissional, ele exige dedicação. Se você não consegue se priorizar, você acha que esse sucesso vai vir de onde? Você vai estar na internet reclamando que as pessoas não valorizam o teu trabalho, mas nem você mesma se valoriza. Você vai estar na internet dizendo que a maternidade te impede de focar no seu trabalho, mas você entende que isso deve ser feito. Cadê o sucesso nessa maternidade, sendo que você está falando que a maternidade te impede de fazer algo por você? Eu entendo os desafios da maternidade. Eu sou mãe. Eu sou mãe de um rapaz de 16 anos. Ele já passou por vários ciclos da minha carreira profissional. A minha formação em Direito, o meu início do zero na carreira jurídica, a minha transição profissional, o meu início do zero como terapeuta, a minha transição para mentora. Então, eu sei dos pesos, dos desafios da maternidade. Mas o que eu quero que você entenda
é que a maternidade ela não precisa ser um peso. O sucesso profissional não precisa ser um peso. Está sendo, porque está faltando organização emocional. E o primeiro ponto dessa organização é você se colocar como prioridade. Se você quer alcançar o sucesso, você precisa ser prioridade. O seu sucesso não vai vir com você se deixando de lado. No ano passado, eu recebi o primeiro convite para uma entrevista ao vivo na TV. Foi uma alegria muito grande, meu filho comemorou comigo, foi maravilhoso. Quando eu voltei dessa entrevista, a gente estava conversando e ele falou: mãe, você ter conseguido isso me mostrou que para mim também é capaz. Que para mim também é possível. É claro que isso me emocionou, de várias formas possíveis. Mas perceba, se eu tivesse desistido por conta da maternidade, o que eu teria ensinado para o meu filho? Eu não ter desistido, eu ter aprendido a conciliar a maternidade com o sucesso profissional, e ensinou o meu filho que para ele também é possível. É isso que eu quero que você entenda. O que é que você está ensinando para o seu filho? O que é que a sua mãe ensinou para você sobre maternidade? Porque lembra, aqui é o ponto-chave. Será que essa mãe ensinou para você que é possível esse sucesso? Ou será que ela ensinou para você, filha, não dependa de homem nenhum? Será que você conseguiu aprender com a sua mãe o prazer da vida? Ou será que você cresceu achando que ela é uma guerreira porque ela sofreu no casamento com o seu pai? Porque ela precisou trabalhar em 3 empregos diferentes? Porque ela passou fome para que vocês pudessem ter o que comer? Perceba, não é julgamento. Eu quero que você olhe para isso e veja o que você aprendeu sobre o que é a vida. O que você aprendeu sobre o sucesso. Quando você olha para o sucesso profissional, o que você sente? Qual é a tua motivação para alcançar esse sucesso? Será que é para mostrar para os homens que você não precisa deles? Será que é para mostrar para sua mãe, tá vendo, mãe, eu consegui o que você não conseguiu? Então, faça essa reflexão antes da gente seguir agora. O que você aprendeu com a sua mãe? Sem julgamentos. Quanto mais você julga, menos clareza você tem. Então, sem julgamentos. E seja honesta com você mesma, porque o seu sucesso depende disso. O que você aprendeu com a sua mãe? Quando eu atendo as mulheres que não são mães, e eu pergunto quem é a pessoa mais importante da vida delas, muitas delas me respondem que é a minha mãe. Logo de cara eu já fico pensando, gente, para essa mulher ter nascido, ela precisou de uma mãe e de um pai. Por que que a mãe exclusivamente é a pessoa mais importante da vida dela, sendo que o pai também foi importante nesse quesito? Então, se você é uma das pessoas que teria essa resposta, já fica aí essa pergunta para você. Se você precisou da sua mãe e do seu pai para existir, por que que a sua mãe é mais importante? Aonde entrou esse desequilíbrio na sua vida? Quando eu faço essa pergunta para uma cliente que responde isso, ela começa a me responder. Então, na verdade, a minha mãe é a mais importante porque eu vi o que o meu pai fez com ela. Eu vi tudo que ela sofreu. Porque o meu pai era alcoólatra, porque o meu pai traía a minha mãe. Porque minha mãe ia dormir chorando, porque meu pai não valorizava ela. O que que essa mulher aprendeu com essa mãe? Que a vida é sofrida, que o amor é tolerador, que atrás do amor é sofrido, que amar é sofrido, que a vida é sofrida. Então perceba o que você carrega dessa mãe, o que você aprendeu com essa mãe, qual é o seu olhar a respeito da vida.
E se a gente fosse se aprofundar um pouco mais aqui agora, como foi a vida profissional da sua mãe? Você me diria que a sua mãe teve sucesso? Me conta aqui, a sua mãe teve sucesso? Se você olha para essa mãe e percebe que ela não tem sucesso, o que essa mãe ensinou para você? E perceba, lá no início eu perguntei para você, o que é sucesso para você? Então, se essa sua mãe não teve sucesso, o que ela deveria ter feito, no seu ponto de vista, para que ela tivesse sucesso? Lembra que eu falei de tudo que precisa acontecer no corpo da mulher para que uma vida seja gerada, nutrida? Então, a sua mãe teve sucesso. Porque você está aqui. Você é o primeiro grande sucesso da sua mãe. Você permite que essa mãe tenha sucesso com você? Porque tem muitas mulheres que teve uma relação difícil com essa mãe. Lá no início, quando eu comecei a falar sobre a relação da sua mãe com você mesma e como isso impacta no seu sucesso, é sobre isso também. Não estou dizendo aqui que você precisa ter uma convivência num relacionamento que te faça mal. Eu estou falando sobre a forma como você se relaciona com essa mulher. Se essa mulher, que é a sua mãe, ela gerou em você diversas frustrações, gerou em você diversas dores, é isso que provavelmente impacta no seu sucesso. Não sobre ela, mas sobre o que você carrega sobre ela. Lembra que eu falei que a sua mãe, a minha mãe, a nossa mãe ensina muitas coisas pra gente? Então tem coisas que a gente só aprende com a nossa mãe. E se isso veio, se esse aprendizado veio com uma carga de dor, com uma carga de sofrimento, com um sentimento de rejeição, de abandono, o nosso aprendizado é carregado dessas emoções. E o que você carrega com você é o que pode determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. E perceba, lembra lá no início que eu falei, se você acredita que você precisa perdoar a sua mãe por alguma coisa, volte 2 casas porque você não aprendeu nada, é sobre isso. Se você carrega tudo isso dentro de você, para que você tenha o seu sucesso, eu não estou falando que você tem que perdoar a sua mãe. De modo algum. Porque não trabalhamos com o perdão. Toda vez que você se coloca no lugar de perdoar alguém, você coloca um peso muito maior em cima dessa relação. Eu estou falando que você precisa curar o que você sente dentro de você. Porque são essas dores que te aprisionam. São essas dores que te impedem. Perceba, se você teve uma relação com a sua mãe, onde você sentiu essa rejeição, você sentiu esse abandono, de que forma a sua autoestima foi construída? É possível que você tenha medo de perder coisas e pessoas. É possível que você tenha um medo de se expor. É possível que você tenha medo de cobrar o seu valor pelo seu trabalho. É possível que você se sabote porque você se acha uma farsa, não se acha bom o bastante. É possível que você faça, entregue, trabalhe, dê duro e nunca consegue encontrar o reconhecimento. Porque essa é a sua autoestima. A autoestima de uma mulher que não aprendeu qual é o seu valor. A autoestima de uma mulher que se tornou dependente emocional. A autoestima de uma mulher que entendeu que precisa se doar muito e receber pouco, porque aprendeu que ela não é merecedora. Então não é sobre a sua mãe, é sobre o que você carrega dentro de você. Esse é o primeiro ponto. Olha para dentro de você. O que você está carregando a respeito desse relacionamento com a sua mãe? Seja honesta com você.
Se você não consegue ser honesta com você mesma, como você espera que as pessoas sejam honestas com você? O princípio é sempre você. Você é o início de qualquer coisa na sua vida. Então seja honesta com você. Se dê essa liberdade de ser honesta com você e curar tudo isso. Porque o seu sucesso, ele vem a partir de você. Se você é uma mulher que não reconhece o próprio valor, se você é uma mulher que tem medo de se posicionar, se você é uma mulher que tem medo de dizer não, se você é uma mulher que tem medo de aparecer, o sucesso não vai chegar até você. Porque é você quem trabalha até o sucesso chegar. E se você está sobrecarregada, se você está exausta, se você é aquela pessoa que fala, Adriele, eu já fiz de tudo, mas o sucesso não chega, mas o dinheiro não entra, mas o reconhecimento não chega, eu não consigo transicionar de carreira, não consigo empreender, a promoção no trabalho não chega, é porque você está precisando de alguma coisa. Tá precisando de um acolhimento, tá precisando entender que você não precisa se doar, tá precisando entender que você pode e deve colocar limites, que você deve ser a sua prioridade. Você precisa aprender que você merece mais. Você precisa aprender que nem todo mundo vai aplaudir você. Você vai ter que aprender que você é capaz. Mas se a sua autoestima ela não tá formada de maneira saudável, como é que você vai bancar isso? Lembra que eu falei pra vocês que a autoestima é o valor que você se dá e o quanto você consegue bancar esse valor? Então, seja honesta com você. Você precisa se dar alguma coisa para que esse sucesso chegue. E talvez o primeiro passo é se dar essa honestidade. O que é que você está precisando? Que vazio você está tentando tapar com esse sucesso profissional que nunca chega? Peguei vocês agora, né? Sim, porque muitas vezes uma mulher ferida, uma mulher dolorida com uma relação com a mãe, tenta tapar esse vazio com o sucesso. Porque o sucesso profissional, ele nos traz um poder. Concorda comigo? Concorda comigo que quando você se sente bem-sucedida profissionalmente, você se sente mais poderosa? Você se sente com um pouco mais de valor? Você se sente até um pouco superior do que algumas pessoas? Então, às vezes a busca por esse sucesso é porque você quer tapar um vazio que você carrega. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz para vocês hoje foi: o que é sucesso para você? Será que o que você quer como sucesso é realmente o que é sucesso para você? Ou é algo que você aprendeu que deve ser o sucesso? Se você viu a sua mãe sofrendo dentro de casa, e a imagem que você criou, seja porque ela falava, ou seja porque você viu as dinâmicas familiares, foi que ela sofria porque ela trabalhava demais, ou ela sofria porque o marido dela maltratava ela. Será que o sucesso que você criou não está baseado nessa dor? Então você vai alcançar um sucesso para falar: olha, tá vendo? Eu não vou passar pelo que você passou porque eu sou melhor do que você. Olha, mãe, você tá vendo? Tudo que eu tô fazendo para alcançar o meu sucesso, para que eu não precise de homem nenhum, porque eu não vou ter um relacionamento como a senhora teve. E aí eu te pergunto: você tá feliz com o sucesso que você alcançou agora? O que é o sucesso para você? Eu comecei a minha carreira do zero. Eu não tinha renda, eu não tinha experiência, tinha acabado de me formar em direito e eu tinha um filho pequeno. E chegou um momento da minha vida que eu alcancei.
Eu alcancei uma vida que eu nunca imaginei que seria possível. Eu alcancei o maior salário da minha família. Eu tava feliz? Não. Não tava. Na minha cabeça isso era sucesso. Era sucesso porque eu tinha status. Era sucesso porque eu tinha o maior salário. Era sucesso porque a Adriele, formada em Direito, a primeira mulher da família a se formar numa faculdade. Olha o status que eu carregava. Mas não, eu não estava feliz. Eu estava doente. Eu estava num relacionamento fracassado, onde eu dava tudo que eu tinha, um pouco mais, não recebia nada em troca. Eu estava sobrecarregada. Eu costumo dizer que naquela época eu andava de mãos dadas com o burnout. Eu trabalhava 24 horas por dia, 7 dias da semana, esgotada e culpada, porque parecia que nada que eu fazia era o suficiente. Nada que eu entregava para o meu filho era o suficiente, porque eu me sentia faltando com ele. E eu me sentia uma fraude no meu trabalho. Apesar de todos os resultados que eu alcancei, eu me sentia uma fraude no meu trabalho. Eu acreditava que em algum momento as pessoas iam olhar para mim e falar: nossa, Adriele, você é uma mentira, devolve todo esse sucesso aqui porque você não merece. Autoestima. Eu não acreditava que eu era merecedora. Eu não acreditava que eu poderia sim ser bem-sucedida e estar sendo uma boa mãe. Eu estava tentando me desdobrar em 1000 e isso me deixou doente. Eu havia aprendido que eu precisava dar tudo que eu tinha. Já que eu não era boa em nada, eu precisava dar, para que as pessoas pudessem ficar comigo. Nisso eu estava numa relação fracassada, onde eu entregava tudo e não recebia nada. E tinha que me contentar com isso. Mas eu tinha bastante dinheiro e sucesso. Hoje, o que é sucesso para mim? É estar em paz como mulher, como mãe, como profissional. Dinheiro, família e sucesso andam juntos. Se eu tenho muito sucesso, se eu tenho muito dinheiro, mas não estou em paz em casa com o meu filho, me sentindo mãe, sabendo que eu estou entregando o melhor para ele, isso não é sucesso. Se eu consigo me doar para o meu filho, mas me culpo porque não consigo ir atrás da minha carreira profissional, me culpo porque eu começo a ficar presa dentro de casa, dependente de um marido, de um namorado, de uma família, eu não tenho sucesso. Se eu estou feliz como mãe, se eu estou tendo muito sucesso como profissional, mas carrego muito nas costas porque homem nenhum é bom o suficiente para mim e eu não preciso de homem nenhum, isso também não é sucesso. O sucesso é quando eu consigo integrar todos os pontos da minha vida e viver em paz com isso. Hoje, para mim, isso é sucesso. E foi por isso que surgiu o Mãe 360. Quem é minha cliente sabe que o Mãe 360 englobou todas as dores que elas me traziam. Porque quando você está com alguma questão profissional, isso reflete dentro de casa na sua família. Você vai estar com o seu filho pensando no seu trabalho. Se tem alguma questão familiar com o seu filho e você vai estar no trabalho, essa questão com o seu filho vai interferir no seu trabalho. Se você está tentando ser boa mãe, boa profissional, mas a relação com o seu marido não tá boa, você não vai conseguir bancar o seu trabalho, a sua maternidade, porque as coisas estão interligadas. Então, quando você foca em uma coisa, parece que a outra desmorona. É ou não é assim? Quando você foca na sua vida profissional, parece que a sua relação desmorona. Quando você foca na sua relação, parece que a sua vida profissional desmorona. Quando você foca na sua relação, na sua vida profissional, você adoece. Porque as coisas se relacionam. E o Mãe 360 engloba tudo isso. Para você conseguir ter sucesso como mulher, como mãe,
como profissional, como companheira, com paz, com leveza, sem precisar se sobrecarregar. E quando a gente fala mais uma vez sobre o sucesso você aprendeu com a sua mãe, é sobre isso também. Qual é o sucesso que você está ensinando para o seu filho? Aquele que você diz, filho, eu não consegui focar na minha carreira profissional porque eu era mãe. Percebe que você está ensinando o seu filho que ser mãe foi ruim? Seu filho não precisa carregar esse peso. Lembra da história que eu contei sobre eu e o meu filho, sobre ele ter falado que eu ter conseguido isso mostra para ele que ele também pode? Tudo o que você faz, o modo como você vive a sua vida, o modo como você vive a sua maternidade, abre caminhos para o seu filho. É como você ensina para o seu filho o que é a sua vida. Agora faça uma retrospectiva. Você como filha, o que você aprendeu com a sua mãe? Você aprendeu que era dolorido, que era sofrido, que a vida era difícil, que amar era se anular, que você teria que aguentar qualquer coisa no seu relacionamento, você teria que ter paciência, você teria que receber pouco e se doar muito, porque homem é assim mesmo. Que você precisava se deixar de lado o tempo todo para ser uma boa mãe, que não tem como vivenciar uma carreira profissional de sucesso e ser mãe de sucesso ao mesmo tempo, que uma coisa precisa anular a outra. Então, vai refletindo. Se o seu sucesso profissional não está chegando, se o seu sucesso profissional é pesado, faça essa reflexão. O que você aprendeu com a sua mãe? Lembrando, sem julgamento. A sua mãe entregou para você tudo que ela tinha e tudo que ela era. Então não tem como julgar. Além de mãe, ela foi mulher, ela foi filha. Ela tinha as suas questões, ela tinha os seus desafios, ela tinha o seu caminho a seguir. Talvez nós, no lugar dela, teríamos feito pior. Não sabemos. Então não é sobre julgar o que a sua mãe te entregou. É sobre os reflexos do que você aprendeu com a sua mãe. E lembra, a tua autoestima determina o sucesso que você vai ter. Se você se sente incapaz, se você se sente insuficiente, se você não consegue colocar limite, se você tem medo, se você acha que você não é merecedora, se você acha que o sucesso não é pra você, não vai ser mesmo. Simples assim. Banque o seu valor. Só que você sabe qual é o seu valor? Me diga aqui, qual é o seu valor? Você tem medo de cobrar pelo seu trabalho? Você tem medo de falar um não? Você tem medo de se posicionar? Toda vez que você não se posiciona, toda vez que você não banca o seu valor, se você não sabe qual é o seu valor, você vai ter o valor que as pessoas vão querer te dar. Aí depois você não pode reclamar que as pessoas não te valorizam, que as pessoas não valorizam o seu trabalho, porque você precisa se valorizar primeiro. Se aquelas pessoas não pagam pelo teu trabalho, se aquelas pessoas não valorizam o teu trabalho, ela não é o seu público. Você vai ficar chorando por quem não é o seu público? Ou você vai bancar o seu valor e se vender para quem realmente é o seu público? Agora me conta aqui, qual é o seu maior desafio com o sucesso? Tem uma mensagem aqui que eu não tô conseguindo ler ela toda, deixa eu ver se eu consigo ler. É um pedacinho que diz que só comecei a me amar de verdade e a vida mudar e fluir depois que comecei a trabalhar a relação com a minha mãe. É uma jornada muito profunda e transformadora. Com certeza. Porque quando a gente começa a falar sobre essa relação com a mãe, as pessoas veem muita coisa rasa na internet e elas não se dão o trabalho de entender o que realmente está sendo dito. E aí elas não querem pagar por um serviço para ajudar elas e querem se tratar sozinhas com conteúdo na internet. Então assim, quando a gente fala
em curar a relação com a mãe, não é você ir lá de novo abraçar a mãe e pedir perdão pra ela e dizer que perdoa ela e vamos ser amigas e vamos jantar toda sexta-feira à noite juntas. Não, não é isso. Não é isso. Curar a relação com a mãe é você olhar para o seu íntimo. Primeiro, você precisa concordar com o que você sente da sua mãe. Quem aqui vai ter a coragem de dizer que eu sinto raiva da minha mãe? Teve uma vez que eu estava conversando com o meu filho e eu falei pra ele, olha, é normal você sentir raiva de mim? É normal você sentir raiva do seu pai? É normal. Nós somos seres humanos, nós sentimos raiva. Só que a sociedade fez você acreditar que pai e mãe são imaculados. Eles podem fazer qualquer coisa e você, como filho, precisa aceitar tudo que vem. Você, como filho, não pode dizer não, eu não quero receber isso, porque pai e mãe são imaculados. Mas, na verdade, são os pais e as mães os maiores causadores dos nossos problemas, os maiores causadores de nossas dores, de nossos traumas. E isso também é normal. Porque os nossos pais, assim como a gente, eles também estão aprendendo. Qual é o segredo disso tudo? É você ter consciência dos seus atos e querer mudar. Eu não sou a mãe perfeita. E não você. Não é sobre ser perfeito. É ter responsabilidade sobre os meus atos. É ter responsabilidade sobre a vida que eu estou criando, que é o meu filho. Então, toda vez que surge um desentendimento, qual é o meu papel de mãe? Toda vez que há uma orientação a ser passada para o meu filho, qual é a minha responsabilidade como mãe? Porque é muito fácil as mães, os pais não quererem se responsabilizar, não ir atrás para orientar, para educar e depois falar, porque o meu filho tomou a decisão errada, porque o meu filho fez isso. Mas e a parte da educação? Foi feita? Então, quando a gente fala em curar as dores com a nossa mãe, é sobre, você reconhecer quais são as dores que você carrega. Ah, e a dele não tem dor nenhuma. Tem. Tem. Se você chega pra mim e fala, eu sou a melhor amiga da minha mãe, aqui já tá a sua dor. Se você precisa ser a melhor amiga da sua mãe, é porque provavelmente você olha pra essa mãe e fala, e pensa, ou sente, ela é muito sozinha. Eu devo isso pra ela. Ela já sofreu tanto que eu preciso estar aqui com ela. Então, assim, ó, o que você carrega a respeito dessa sua mãe? Primeiro ponto. Segundo ponto é você curar isso dentro de você. Só isso. Você não precisa pedir perdão, você não precisa perdoar, você não precisa ter uma relação. É você curar dentro de você. Se você olha para sua mãe e começa, porque a minha mãe me abandonou, porque a minha mãe era narcisista, porque minha mãe, esse monte de coisa. Acontece isso? Sim, acontece. E você tem duas opções. Passar uma vida inteira repetindo isso, porque a minha mãe me abandonou, porque minha mãe era narcisista, porque eu sofri muito com a minha mãe, porque minha mãe é aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Ou 2, curar isso que você sente dentro de você. Mas, Adriele, você não tá entendendo que a minha mãe foi a pior mãe de todas. É por isso que a minha vida é assim, porque eu tenho depressão, porque eu tenho ansiedade, porque a minha mãe fez isso, fez aquele outro. Ok, ela fez, beleza. Qual é a tua responsabilidade com a sua própria vida? Você quer passar uma vida inteira repetindo isso, essa história pra você? Só pra poder se vingar da sua mãe que foi tão ruim pra você? Ou por que você não escolhe curar essas dores? Por mais absurdo que pareça, tem pessoas que escolhem a opção número 1, passar uma vida inteira reclamando. E isso não é raro. Quando eu comecei essa live hoje, eu falei que só as pessoas corajosas entrariam nessa live, porque mãe e sucesso fazem a gente olhar para o nosso íntimo. Não é qualquer pessoa que ia entrar nessa live e ficar até o final. Porque tem pessoas que assumiram como profissão
ser vítimas. Vítima, profissão, sucesso. Toda vez que essa pessoa consegue falar porque a minha mãe fez tal coisa comigo, porque a minha mãe me abandonou, porque eu sofri isso com a minha mãe, porque minha mãe fez aquele outro, aqui é o sucesso dela. Então eu te pergunto mais uma vez, qual é a sua responsabilidade com você mesmo, com o seu sucesso? Como a nossa colega falou, é uma jornada muito profunda? Sim. E transformadora. Porque a partir do momento que você é honesta com você mesma e fala, olha, eu carrego mágoa da minha mãe, eu carrego raiva da minha mãe, eu carrego sabe-se lá o que mais da minha mãe, e eu curo isso dentro de mim, isso me transforma, que é o que eu estava falando pra vocês. Muda a sua autoestima. E o seu sucesso profissional e financeiro, ele vem a partir da sua autoestima. Toda vez que você chega e repete a mesma história, porque eu fui abandonada pela minha mãe, porque a minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, minha mãe me rejeitou, etc. Você está mais uma vez reforçando que você não merece, tua mãe te abandonou, você não é digna, tua mãe te rejeitou. A minha mãe era narcisista, então você precisa se doar muito para receber pouco. Não é à toa que filhos de pais narcisistas são chamados de sobreviventes, porque eles só receberam o necessário para sobreviver. Então você reforça isso em você. E se você cresce com esse sentimento de que você merece pouco, que você não é digno, que você tem que entregar muito e receber pouco, isso impacta no seu sucesso. É só você reparar como está a sua carreira profissional agora. Você está recebendo o que você gostaria de receber? Você está sendo reconhecido como você acredita que deveria? O seu trabalho, ele se realiza? Você se sente merecedor de um sucesso? Então é sobre isso. A mesma coisa com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é a consequência de algo que você entrega. Consegue compreender? Você faz um trabalho tão bem feito que você recebe dinheiro por esse trabalho. Só que se você se sente uma fraude, se você sente que você não é tão bom o suficiente assim, você vai se sentir culpado por receber muito. Então você vai ser uma pessoa que vai cobrar pouquinho pelo seu valor. Hoje eu cobro R$6.000 na minha mentoria. Para algumas pessoas isso é um absurdo. Para mim é o meu valor. Quando eu iniciei na minha carreira jurídica, eu cobrava R$100 para cuidar de 4 processos de uma mesma pessoa. Vocês percebem a diferença? É sobre isso. O valor que você se dá tem a ver com a quantidade de dinheiro que você se sente bem em receber. Vocês estão entendendo agora o que eu tô falando? Me diga aqui. Virou? Caiu a chavezinha? Ficou claro para vocês a importância da autoestima de vocês para o sucesso profissional e financeiro? Me conta aqui. A gente tá na semana do Dia das Mães. E é claro que eu preparei alguma coisa. Primeiro porque eu sou mãe e eu tenho um amor imenso por todas as mães que me acompanham. E segundo, porque eu tenho uma mãe e eu tenho um amor imenso por todas as mães que existem nesse mundo. Porque vocês só estão aqui porque vocês receberam a vida. Eu só estou aqui porque eu recebi a vida. Então, honro a vida. A minha vida, a vida de cada um de vocês que está aqui, a vida de todo mundo que está aqui. Porque é graças à vida de vocês que eu tenho essa troca. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de atender as minhas clientes. E essas lives só acontecem porque vocês estão aqui. Então, sim, eu preparei alguma coisa. Para as mães, eu já divulguei o meu presente. Então, quem é mãe e ainda não viu, vai lá no meu perfil. Tem um post em que eu falo sobre o melhor presente do Dia das Mães. Esse é o meu presente para vocês, mães. Para quem não é mãe, eu também preparei alguma coisa. Mas é claro,
Eu estou aqui falando sobre a mãe e o sucesso profissional. O poder da autoestima nisso tudo. Como a nossa autoestima é moldada pela nossa mãe. Então, eu estou liberando para vocês que não são mães uma consultoria totalmente gratuita para você aprender a usar a potência da sua autoestima para o seu sucesso profissional. Então, para você que ficou comigo até o final, eu estou liberando essa consultoria. Terminando essa live, vai lá no meu perfil, encaminha no meu direct a palavra-chave autoestima e libera essa consultoria gratuita para vocês. Mas olha, é só essa semana. Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Eu desejo profundamente que essas palavras tenham tocado vocês e tenha feito muito sentido. Porque, como eu falei, não é sobre julgar a sua mãe e nem julgar você sendo mãe. É você entender a tua responsabilidade como mãe. O teu sucesso como mãe determina o sucesso do seu filho. E eu tenho certeza que você quer que o teu filho tenha sucesso. E é também sobre o que você aprendeu com a sua mãe. É sobre a construção da sua autoestima, levando em consideração que a sua mãe também foi uma criança moldada. Então, ela carrega dores, ela também carrega crenças, e ela entregou aquilo que ela podia, aquilo que ela tinha, aquilo que ela era. Então, não julgue, mas olhe sobre o que você carrega dessa mãe, o seu olhar sobre essa mãe, o seu olhar sobre a vida que você aprendeu a partir do olhar da sua mãe. E se dê o direito de ser o sucesso da sua mãe. Então, gente, um beijo pra vocês, bom restinho de semana e até a próxima!